Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Gostaria de estar aqui compartilhando a palavra de Deus aos vossos corações, que fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que o tema é exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. E antes disso, de começar a ler o versículo, eu gostaria de estar deixando um convite especial para você que ainda não é inscrito no canal, para você estar se inscrevendo, no nosso canal, para nos ajudar a estar crescendo, nos incentivando também a estar continuando com esse trabalho de evangelismo no canal do YouTube. Você que puder também estar compartilhando ao máximo número de pessoas que você puder, aquela pessoa que você sentir no seu coração de estar enviando via WhatsApp, também no status, você puder estar compartilhando, que Deus possa te abençoar. Nosso intuito desse canal é simplesmente estar compartilhando a palavra de Deus, tirando algumas dúvidas e simplesmente falando da palavra. Aqui não estamos pregando religião e nem placa de igreja, estamos pregando simplesmente a Jesus Cristo. A nossa intenção é somente falar de Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não nas paixões de concupiscências, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmo estáis instruído por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que andai nisto continuamente, a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Glória a Jesus. Aqui vamos estar comentando deste versículo, lembrando que não é fácil, a gente estar aqui gravando esses vídeos, ainda mais que não temos muito material de qualidade, não temos uma sala específica, então tem muitas distrações, tem um galo que canta toda hora aqui, tem motos barulhentas que passam todo o tempo, mas aqui estamos nós focados no propósito de Jesus, para estar simplesmente compartilhando a palavra de Deus. Foi para esse motivo, para este propósito que Deus me chamou, para compartilhar da palavra, para estar pregando o que Jesus diz: ide,
por todo mundo, apregoai o meu evangelho e ensinai-vos a guardar tudo aquilo que vós tem aprendido de mim. Então, aqui estou eu cumprindo o meu ministério, o meu chamado de compartilhar a palavra de Deus. Lembrando que eu tenho prazer, sim, né, de estar fazendo isso, de falar de Jesus, de falar da palavra, somente da palavra, e também é um chamado. E Paulo, ele diz, né, se eu prego o evangelho de Cristo, eu não tenho que me gloriar, e ai de mim se eu não pregar. Então é um chamado, não temos escolha, não é fácil, tem dias que não temos vontade, tem dias que não estamos, né, inspirados, mas tem dias que temos que ir pelas almas, por vocês que estão se alimentando desta palavra. Então, o nosso chamado, ele não é para a glória nossa, como muitos usam aí e abusam desta glória, mas o nosso chamado é simplesmente para a edificação das pessoas que vão ouvir. A Bíblia diz, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa para promover a edificação e dar graça aos que ouvem. Então, se as palavras que saem da tua boca não estão edificando, não estão agradando a Deus. Se as palavras que saem da minha boca não estão trazendo edificação, o que é edificação? Edificação, ela não vem pela nossa vontade. Não é eu falando as minhas ideias, falando os meus pensamentos, não é eu falando as minhas experiências que eu vou te edificar. O que te edifica, o que edifica é a palavra de Deus. Então, o que vai trazer edificação quando eu falar, é quando eu falar da palavra, é quando eu falar de Jesus, é quando eu falar do Espírito Santo. É isso que vai trazer edificação. Agora, se eu contar a história da minha vida, falar das minhas experiências, querer impor as minhas ideias, querer impor os meus preceitos e pensamentos, não vai te edificar. Mas o que edifica é a palavra de Deus. É a palavra que é a luz, é a palavra que é a lâmpada, é a palavra que é o pão vivo, é a palavra que é a água purificadora, é a palavra que nos lava, que nos santifica, é a palavra que liberta. Então, o que somente edifica é a palavra. Então, se não for para falar da palavra, é melhor que nem fale nada. Porque às vezes, aquilo que falamos que não é direcionado pela vontade de Deus, ao invés de edificar, acaba trazendo destruição para aquele que ouve. E a palavra do Senhor, ela é específica, dizendo, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe aqui quer dizer palavra vã, palavra que não tem proveito, palavra mal falada, mal pensada. Está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra vã, somente aquelas que for boa para promover edificação e dar graça ao que vos ouve. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é específica em nos ensinar como devemos andar, como devemos nos comportar na moto, como devemos falar, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não temos mais domínio das nossas ações. Já não podemos mais falar o que queremos, já não podemos mais viver como queremos, já não podemos mais andar como queremos. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. Quando nós desobedecemos e queremos ir pelo impulso da nossa vontade, nós estamos na contramão da vontade de Deus. Quando nós falamos o que pensamos, o que a nossa emoção manda, nós estamos na contramão da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é o oposto da nossa vontade. Então, falar a vontade de Deus é falar o que não queremos falar, mas é o que precisa ser falado, mas de acordo com a palavra, de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é uma espada de dois gumes que ela corta para cá e corta para lá.
Então ela primeiro me transforma, primeiro me alimenta, fala comigo, para depois falar com os ouvintes. Então a palavra de Deus, eu não posso usar dela para sotacar ninguém, para jogar indireta. Então, irmãos, a palavra de Deus é para edificação. Não é para abusar da autoridade, usar de autoridade, querer usar ela para humilhar alguém, querer usar ela para afrontar alguém, querer usar ela para denegrir a imagem de alguém. Isso eu estou permitindo que a minha boca saia palavras vãs, palavras torpes. Porque as palavras do Senhor Jesus, quando ela vem na direção de Deus, ela transmite paz. Por mais que ela seja confrontadora, ela transmite paz. A pessoa, ela quer mudar por si só, não por si só, porque a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós pregamos a palavra na autoridade de Deus e na direção do Espírito Santo, o próprio Espírito que gera mudança nas pessoas, não é o meu grito, não é a minha imposição de autoridade, mas sim o Espírito Santo que habita em mim e está na igreja, que vai estar trazendo a mudança. Certa vez houve uma contenda, no meio da igreja, e o apóstolo Paulo, ele pergunta: quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Paulo prega, Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo ou é Jesus? Então, a obra, ela é de Deus e as almas são de Deus, a igreja é de Deus. Então eu, como servo do Senhor, eu não posso falar o que eu quero, porque quem está ouvindo não é pessoa, ou seja, almas, é pessoas que estão ali querendo algo da parte de Deus. Eu não posso ser negligente, eu não posso ser irresponsável de estar ali impondo as minhas próprias ideias e vontades, sendo egoísta e orgulhoso. Mas eu tenho que estar ali pelas almas e com a intenção de trazer uma palavra que vai estar trazendo santificação. É o que Paulo fazia. Paulo, em todas as suas cartas, ele passava as suas ordenanças, ou seja, passava ali a sua saudação, e depois ele trazia exortação. E ele diz: finalmente, irmãos, vos rogamos, ou seja, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira, ou seja, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Então a intenção de Paulo era ensinar as pessoas como seguir a Jesus, como servir a Deus, mas impondo pela palavra, não as suas ideias, não impondo alguém que o sirva. Paulo não queria que ninguém seguia ele, nem servia a ele, não queria impor por obrigação, forçando, não. Aqui Paulo, ele diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então Paulo está mostrando aqui e exortando aos irmãos de Tessalônica a permanecer no caminho, a permanecer na fé. E ele diz aqui: de que maneira, ou seja, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então Paulo está dizendo aqui: olha, não permaneça só
Ou seja, não fique só nisso. Eu quero que vocês também cresçam. Eu quero que vocês também progridam cada vez mais. E aqui no verso 2 diz: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Pelo Senhor Jesus. No verso 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a vontade de Deus é que nós vivamos em santificação, como a Bíblia diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a Bíblia também diz, olha, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, a palavra do Senhor, ela nos ensina a ser santos, e o ser santo e se santificar é se abster de algumas coisas que nos afastam de Cristo, que nos priva da graça de Deus. E aqui no verso 3, ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais. Quando fala abstenhais, ele está dizendo para fugir, está dizendo para largar, abandonar, deixar de lado. Abstenhais a prostituição. E no verso 4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quando ele fala o seu vaso, ele está dizendo o seu corpo, a sua vida, que cada um de vós saiba possuir a sua própria vida, o seu corpo em santificação e honra. Mas a honra aqui não é a honra humana, é a honra a Deus. Ou seja, quando ele está dizendo aqui, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, ele está dizendo, cada um de vós saiba que a sua vida é para honrar a Deus. E a sua santificação é para honrar a Deus. Honrar por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, nós honramos a Jesus porque reconhecemos o amor que ele teve por nós. Nós honramos a ele e nos santificamos para ele, por ele, porque reconhecemos o seu sacrifício. Então fazemos por amor e não por força, nem por obrigação e nem porque somos forçados, mas porque o amamos, assim o honramos. Então no verso 5 continua dizendo, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Não na paixão. Fala na paixão de concupiscência, está dizendo na paixão de suas vontades, na paixão de suas vontades, como os gentios. Eu amo as festas, eu amo beber, me embriagar, eu amo me prostituir, eu amo o mundo. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então você pode ver que a Bíblia sempre mostra sobre a concupiscência, as vontades da carne e a vontade de Deus. Ele diz, olha, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então o Senhor sempre está nos apontando, mostrando os dois caminhos e nos mostrando a direção que devemos tomar, a direção que agrada a Deus, a direção que honra a Deus. Então a palavra do Senhor, ela é o caminho que nos mostra a direção certa de seguir a Deus. Por isso que Paulo diz, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Então, a palavra do Senhor,
ela é um caminho, ela é uma bússola, ela é o mapa do viajante que nos mostra a direção de agradar, honrar a Deus. Então um cristão que não tira tempo para a palavra, ele não sabe o que está fazendo para Deus. Porque como vai saber se não buscar o conhecimento? Se não, como você vai saber a direção de um lugar se você não olhar no mapa, se você não olhar no GPS, se você não pesquisar, procurar, perguntar? Por exemplo, você vai na casa de alguém, você não sabe o que você faz, você pergunta: como eu chego? Manda a localização. Então não tem como você chegar em um lugar sem localização, sem a direção. E a direção da vontade de Deus só se encontra na palavra de Deus. Então o cristão, a pessoa que não tira tempo para a palavra, é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, é uma pessoa que está andando sem direção, é uma pessoa que está andando sem destino, é uma pessoa que facilmente é enganada. É como você vai em alguma cidade grande, uma cidade... Você é um turista, você vai em uma cidade que você não conhece nada e você chega ali, acontece casos, não estou generalizando, mas é uma suposição, ou seja, como que eu posso dizer, somente para a gente refletir sobre a palavra. Você vai entre um táxi e você diz: eu quero ir em lugar tal. O taxista, ele puxa assunto, fala: você conhece a cidade e tal? Aí você: não, é a primeira vez que eu venho aqui. Então ele vai e dá aquelas voltas, várias voltas, entra numa rua, entra noutra rua, porque você não conhece a direção. Então ali ele está te enganando, ele está se contornando ali, porque para o taxímetro ali, ele gerar mais valor para ele. Então, da mesma forma é Satanás. Da mesma forma é o enganador. Quando você não sabe a direção, quando você não tira tempo para estudar a palavra de Deus, o diabo, ele começa a te enganar, ele começa a te seduzir, usando palavras enganosas, direção enganadora. Então pessoas começam a tomar direções erradas por falta do conhecimento. A Bíblia diz: errais por não conhecer a palavra de Deus, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas também essa palavra errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, não é Deus cobrando do povo, é Deus cobrando dos sacerdotes, viu? Essa palavra, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, é Deus cobrando do sacerdote que não tem ensinado o povo a palavra verdadeira, o ensinamento verdadeiro. Então, Deus, ele sempre nos exorta a andar no caminho, ele sempre nos mostra o caminho. O próprio salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a tua palavra é luz para o meu caminho. Primeiro, Salmo 1, no verso 2, diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, e aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então é bem-aventurado, é muito feliz. Por quê? Porque é uma pessoa que tem direção, é uma pessoa que é direcionada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Então quem não lê palavra, quem não procura a direção de Deus dentro da palavra, irmãos, anda na direção do homem, anda guiado por homens, anda escravizado pela mente humana, pela direção errada. Às vezes é oprimido, é pressionado, por quê? Porque não conhece a vontade de Deus, a direção de Deus. Então quando nós não conhecemos a vontade de Deus, tudo que vem no nome de Deus a gente aceita. Não sabemos discernir o que é de Deus, o que realmente não é de Deus. Qualquer revelação a gente aceita, qualquer profecia a gente aceita. Vivemos uma vida atormentada, oprimido pelas pressões humanas. Então, irmão, quando você tem conhecimento da palavra de Deus, você anda na direção de Deus, você tem paz, você tem equilíbrio. Então, vamos correr aqui porque tá chegando um carro de som ali e vai atrapalhar na gravação. E diz mais aqui: e ninguém oprima ou engane a seu irmão. Ninguém oprime ou engane a seu irmão em negócio algum. Glória a Deus. Glória a Jesus. Viu que não é fácil?
Brinde bem, preços vários para pagar no santo. Hoje é o dia dele, é o dia de comprar barato. Antes de gravar, não passa moto, não passa carro de som, nada. Aí quando eu começo a gravar, surge um monte de coisa, não é assim mesmo. Olha aí, toda a moto. Aí o carro para na esquina aqui. Mas vamos concluir. Vamos concluir porque a palavra de Deus, a obra de Deus é assim mesmo, é espinhosa. Então ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Porque agora meninos gritando na porta. Glória a Deus. Então, irmãos, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundície, ou seja, Deus não nos chamou para a imundície, para viver de qualquer jeito, para nos viver de qualquer maneira, mas Ele nos chamou para a santificação. Deixe embaixo nos comentários se os irmãos, se as pessoas, ou os ouvintes, participantes deste vídeo, têm interesse de que eu traga um vídeo específico sobre santificação. O que é santificação? Vou fazer um estudo detalhado, vou trazer um vídeo aqui sobre santificação, mas dependendo da quantidade de comentários que tiver nesse vídeo, dependendo da repercussão dos comentários, eu vou trazer um vídeo aí sobre santificação. E no verso 8 diz: portanto, quem despreza isto, portanto, olha, a palavra do Senhor fala que não somos forçados a obedecer, né? Não somos obrigados a obedecer. Deus nos deu livre-arbítrio. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ele nos deu livre-arbítrio, mas não deu consciência para entender. Então Paulo ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. E aqui no verso 8 diz: portanto, e Jesus também diz: olha, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz dia após dia e siga-me. E aqui no verso 8 diz: portanto, quem despreza isto que tudo que foi falado aqui, tudo que Paulo falou aqui no capítulo 1 até o 7. Aí ele diz: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Então, quando Deus usa um pregador ou alguém para exortar, trazer uma palavra de exortação, e a pessoa não aceita, e a pessoa discorda, e a pessoa vira as costas, não concorda, não está discordando do pregador, não está recusando o pregador, porque o pregador é um mensageiro, então ele está trazendo a mensagem que Deus colocou no coração dele. Então a pessoa ele não está rejeitando o homem, está rejeitando o próprio Deus, que o enviou para trazer uma mensagem. Então a pessoa está rejeitando o próprio Deus. E Deus diz: portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. E no verso 9 diz: quanto porém a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então Paulo ele fala para os irmãos, né, de Tessalônica, dizendo: olha, quanto porém ao amor fraternal, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque visto que vós mesmo sabeis, ou seja, vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então Paulo ele fala, ele já dá um voto ali já dá um voto para eles sobre o amor. Porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos
que estão na Macedônia, em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Ele está falando sobre a santificação e sobre o amor, que continueis a progredir cada vez mais. E no verso 11, já finalizando, no próximo 12, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque infelizmente tem muitas pessoas que eles têm a vida para cuidar, têm família, têm filhos, e eles deixam a sua vida para cuidar de vida alheia, para cuidar de negócios alheios. A vida toda bagunçada, toda perturbada, toda conturbada, precisando de atenção, a vida precisando de cuidado, precisando então se preocupando, né, com a vida do próximo. E aqui Paulo ele diz, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Dos vossos próprios negócios. E às vezes nós deixamos a nossa própria vida, nossas responsabilidades de lado, precisando de nós, da nossa atenção, do nosso cuidado, para às vezes se entremeter. Não é nem porque as pessoas pedem, às vezes é intrometimento mesmo, e preocupar com a vida alheia, com a vida do próximo, né, com a vida alheia. Então Paulo ele nos adverte aqui dizendo para nós cuidar das nossas próprias vidas e trabalhar com as nossas próprias mãos, como ele já tinha dito, né, para os irmãos, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma, e não padeça de necessidade. Então, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. Até quando eles iam viajar, quando eles iam para a obra missionária, para alguma cidade, para alguma província, para algum povoado, eles trabalhavam ali para não depender daquele povo, né, para não dar o que falar. Então, que nós também sigamos o exemplo da palavra de Deus, né, como foi dito, e que Deus abençoe a todos, né? Você que gostou do vídeo, gostou da mensagem, geralmente é um vídeo longo, né, porque eu gosto de falar pausadamente, de ter tempo, né, de qualidade para estar compartilhando a palavra de Deus. E também fomos interrompidos por diversas distrações e interrupções, mas que o nome de Deus seja glorificado nessa palavra. A minha intenção aqui não é me aparecer, não é glória para mim, mas sim para falar da palavra de Deus, porque aqui a gente tem mais vontade, mas felizmente, irmãos, aqui a gente tem mais liberdade de falar da palavra, né? Porque tem pessoas que vão se identificar com a palavra. Mas que Deus seja louvado na tua vida. Ore por mim, ore pela minha esposa, ore pela minha família. Eu estarei orando por vocês. Quem quiser oração também, deixe nos comentários o seu pedido de oração. E apoie, irmãos, nesse canal. Nós vamos estar, né, progredindo, crescendo, nós vamos voltar a fazer live de pregações como fazíamos antes, e vamos voltar nos propósitos aí desse canal, para que o reino de Deus avance, cresça e pessoas sejam alcançadas por este canal. E a minha intenção aqui é almas, a minha intenção é vidas, e é transmitir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ore por mim, pela minha família, e que Deus possa retribuir em dobro tudo aquilo que vocês pedirem por mim e pela minha família. Que Deus possa multiplicar 100 vezes mais na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.